Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a este canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre a obra de Adélia Prado, que estará no vestibular do Contec do FMG no ano de 2026/2027. O título é Jardim das Oliveiras. É uma obra recente que a autora acabou de publicar. Contém 25 poemas inéditos que abordam a aridez da vida e a possibilidade de transcendência. Segundo a poetisa, o objetivo é refletir, dialogar com a dor, a angústia vividas nesse período de silêncio. Com o livro de poesia Jardim das Oliveiras, Adélia recebeu como premiação o Prêmio Camões e o Prêmio Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras. Ou seja, a obra foi recebida em 2024, quando foi produzida, por grande entusiasmo do público da área. É claro que só pelo título você já pode fazer uma intertextualidade referencial, ou seja, a obra faz referência ao Jardim das Oliveiras em Israel, onde a Bíblia relata que Jesus teve o seu momento íntimo com Deus a ponto de chorar, lamentar pelos pecadores, e pedir para que passasse dele o cálice. Então a obra contém esse detalhe, porque Jardim das Oliveiras faz referência à Bíblia, ou seja, ao texto bíblico que trata desse assunto. Uma coisa que você precisa ter ciência a respeito dessa escritora, que provavelmente é um dos seus últimos livros aí como despedida. Tomara que não, mas infelizmente a vida faz a gente refletir sobre assim em termos de temporalidade nossa aqui nessa terra. Esperamos que ela continue a produzir muitas obras para alegrar o nosso coração e trazer mais memórias, leituras fruitivas, imersivas sobre sentimentos, amor, alegria ou tristeza, tanto faz. O poema tem essa capacidade de nos levar à reflexão. De acordo com a escritora, esse livro, Jardim das Oliveiras, foi inspirado na juventude dela. Então, ela vai voltar às suas juventude para tratar um pouco do seu olhar sobre a vida, sobre as coisas ao nosso redor. Então, isso é muito importante para refletirmos sobre momentos passados, porque a gente chega a uma certa fase da idade, começamos a viver a melhor idade, esquecemos da nossa infância. Então, entre aspas, essa obra é considerada saudosista, podemos assim dizer. Esse livro foi produzido após um interstício de 10 anos. Como eu disse, Jardim das Oliveiras é uma obra que trata da vida íntima de Adélia Prado. Se a gente pensar bem, Jardim das Oliveiras, biblicamente falando, foi a última passagem de Jesus, entre aspas, aqui nessa terra. Foi o último momento mais intenso da vida dele aqui na terra. Depois vai ter os momentos lá de crucificação, etc, etc. E não é por nada, não, mas parece que a Adélia está fazendo algo similar a isso. Se você prestar atenção nesse poema, que a gente inclusive vai ler para a gente, verás que ela faz uma premonição se ela fizesse um fechamento das atividades literárias dela aqui nessa terra. Sabemos que a Adélia vai ser eterna no coração de todos os brasileiros e todos aqueles que gostam da literatura. Mas, baseado nesse contexto de produção literária e desse poema que ela vai falar um pouco, principalmente da velhice, você pode ter essa noção, tirar essa conclusão. Vejamos então a leitura do poema A Bela Múmia. Oi, gente, estou aqui de volta
Com saudade de vocês, com saudade de ler poesia. Espero que vocês também estejam. E eu vou ler agora um poema do livro novo, que é O Jardim das Oliveiras, que vocês conhecem. E é um poema que mexe muito comigo. Espero que vocês gostem. Ele se chama A Bela Múmia. Comeu, dormiu, caçou, adorou vários deuses e hoje, insepulta, ri para os turistas. Nem tão frágeis são os ossos. Passaram-se milênios e quem vê quem? Você tão antiga e acordada e eu tão moderna ainda não fui dormir. O fio do colar está perfeito. Em gravuras antigas, aprendo como se adora o Deus. Braços erguidos, as conchas das mãos viradas para o alto. Aplacam-se os neurônios. Fica tudo perfeito novamente. A batalha contra os ratos, a angústia de pensamentos que perturbam o sono, o que excede todo entendimento, e este amarelo radioso, sugerindo que maio está voltando. Muito cuidado com o recém-nascido. Então, temos aí, né, uma leitura da própria poetisa de um poema que ela escreveu e está na obra Jardim das Oliveiras. É uma obra poética reflexiva, falando em termos de uma pessoa já mumificada, entre aspas, que passou-se muitos anos, muito tempo aqui nessa terra e que faz um fechamento, refletindo sobre tudo, mas no fechamento ela pede para cuidar daqueles que estão nascendo. Por quê? Esses que estão nascendo serão o futuro do país, serão as múmias futuras que vão contar as suas histórias, assim como o eu lírico está contando nesse poema. Fantástico, né? Fantástico mesmo essa reflexão poética do poema A Múmia, em que ela não publicou livros. Adélia Prado nasceu em 13 de dezembro de 1935, ou seja, em 2025 ela completou 90 anos. Seu talento é reconhecido há muitos anos, desde Carlos Drummond de Andrade, que admirava muito não só a pessoa, mas também a produção poética da escritora. O primeiro livro produzido por Adélia foi Bagagem, em 1976, e essa obra marcou o início da carreira sólida, que inclui outras obras como O Coração Disparado e Manuscritos de Filipa. São grandes obras aí no mercado que você pode comprá-las e lê-las para conferir essa qualidade artística da nossa escritora Adélia Prado. Em termos de sua eminência no mundo literário, ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Conjunto de Obras pelo governo de Minas Gerais em 2017 e também já foi indicada à Academia Brasileira de Letras. Por tudo isso, é conhecida como uma das grandes vozes femininas da literatura contemporânea. A obra Jardim das Oliveiras ambienta em um jardim em que passeia por caminhos já delineados desde Bagagem, a obra que acabei de citar, trazendo ao leitor uma aprazível sensação de retorno às origens da poetisa, ou seja, a infância, a adolescência, os primeiros momentos da juventude e vida adulta da produção literária da escritora. Falando um pouquinho em termos do encantamento de Carlos Drummond de Andrade pela nossa Adélia, isso aconteceu principalmente em 1975, quando ele se encantou pelo manuscrito Bagagem. Drummond chegou a dizer que Adélia Prado fazia poesia
como faz bom o tempo. O tempo faz coisas boas. Adélia Prado também faz coisas boas. Isso que Drummond quis dizer a respeito dela. Mas Adélia Prado não fica só no campo da poesia. Ela também tem sua produção em prosa, em que podemos descrever como um trajeto sinuoso, denso, com as próprias rotas e estradas de sua terra, que é Divinópolis, onde morros e montanhas são convites para um particular sentimento de interiorização, ou seja, as obras dela contêm essa profundidade, você sair da capital e para o interior, desbravar esse mundo que muitas vezes quem nasce nas grandes cidades não tem essa intimidade com o interior, e a obra de Adélia faz com que a gente tenha essa percepção. Ou seja, a obra de Adélia traz o conservadorismo da tradição mineira, da qual ela mesma faz parte, coexistindo com a expressão de sua identidade feminina, cujo desejo sexual possa ser legitimado em sua divina potência. A forte religiosidade, como a gente pode ver nessa obra recente, que é o Jardim das Oliveiras, traço conhecido de sua dicção, na sua fala cotidiana, se depara com a fé real, palpável, que questiona seus limites e suas debilidades intrinsecamente humanas. O ambiente doméstico, interiorano, é subvertido em um espaço metafísico e existencial da própria autora, do próprio lírico. Adélia elabora e alimenta contrastes que expande sua produção para além de qualquer dogmatismo e obviedade. Ou seja, não vai esperando encontrar dogmas nas obras de Adélia, principalmente nessa poesia, que é o Jardim das Oliveiras, essa obra poética. Não vai esperar buscar o óbvio nessa obra, está muito além. Ou seja, é necessário uma leitura atenta para você poder trilhar os caminhos poéticos da nossa querida Adélia Prado. Então, o profundo simbolismo bíblico do Jardim das Oliveiras vai remeter o leitor a uma experiência múltipla. Nele também ocorreu a traição de Judas Iscariotes e é descrito como o local onde Jesus se curvou à vontade de Deus diante da crucificação iminente. Nele, Jesus se reunia com seus discípulos para rezar, para orar e transmitir conhecimento. Assim, o jardim traz consigo a representação da presença divina e da firme confiança na vontade dele. Em meio a essa mesma experiência de súplica e devoção, elementos constitutivos de poesia de Adélia Prado, que ambienta seu último livro passeando por caminhos já delineados desde bagagem, trazendo ao leitor uma aplausível sensação de retorno às origens poéticas. Nos primeiros poemas, somos rapidamente convocados às tradições e memórias de Adélia. Vai falar da sua infância, sob as lentes cruas da mulher adulta, a mulher de hoje, né? A mulher com quase 90 anos, fazendo uma análise da infância. Olha que coisa fantástica. A presença latente da mãe em seus rituais de passagens da infância para pré-adolescência, da adolescência para juventude, da juventude para a vida adulta, da vida adulta para a vida idosa. Não vai chegar a esse tanto também não, né? Porque a mãe dela vai estar presente até um certo tempo. Mas assim, não deixe de carregar dentro de si essa presença da mãe. Com certeza o ensinamento que a gente recebe da mãe, do pai, vai caminhar conosco por muitos anos, quiçá até para a sepultura. Então isso vai estar presente nessa obra que você vai ler. Por quê? Nela você vai encontrar a presença da mãe junto com a Adélia no quintal, no pasto, em uma época da infância
em que a menina Adélia ainda estava livre da morte, livre do pecado, em que a morte e o pecado não fazia parte de uma memória infantil. Infelizmente, muitas religiões inserem na mente infantil essa questão de morte e pecado antes do momento adequado, contrariando até mesmo a Bíblia, porque Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Então a Adélia vai mostrar um pouquinho disso para a gente, e principalmente que durante a infância a criança tem a mente, entre aspas, livre para pensar, criar o seu mundo infantil. Há também nessa obra a nostalgia que se edifica não apenas em torno das pessoas e lugares dispersos no passado, mas, sobretudo, pelo sentido de inocência e deslumbramento que fatalmente se perdem no fluxo do tempo vital do ser humano. Olha como essa obra é intensa e vai fazer você pensar e refletir sobre a sua infância, se você tem mais idade, sobre a sua juventude, a sua vida adulta, quiçá até mesmo o início da sua melhor idade. Logo, este é um livro de poemas que todas as idades precisam ler para poder refletir sobre a infância, adolescência, juventude e a vida adulta. Vejamos, por exemplo, o poema A Iniciada. Olha o que a obra diz. A menina de coração sensível e desmedida fome fica comendo a vida no quintal. A flor do mamão macho, ô cheiro. O ovo no galinheiro, ô coisa. Seus pais verdadeiros são caminhos de chão. Sol e abelhas, pai e mãe sem morrer. Um domingo sem fim, a vida plausível e os olhos do homem nela. Um susto novo e o coração batendo como um surdo. Isso aí você pode conferir na página 15 do livro, onde que há esse poema. Além dessa reflexão sobre a infância, a gente vai ter também um outro momento, um outro poema, em que o eu lírico adianta o jardim, se afunilando e encontrando uma poética mais áspera, em que o envelhecimento aproxima o eu lírico da percepção da carne e das suas cruezas. A vida é cruel, crua é a vida, cruezas da vida. A passagem do tempo se torna um convite incontrolável para a busca do mistério, para a reflexão sobre o que é o mistério, como é o mistério da vida. Há também a ânsia de uma busca por um Deus que se faça palavra e permite que buscamos nele um aconchego para nós, como criação, assim também como um anteparo, um amparo para a crença do homem. Então vejamos mais um trecho da obra A Recitação do Rosário. Estou tão velha, corte-me as unhas. Estou tão velha, escove-me os dentes. Cubra-me. Temo estar despida, cansada já aos 15 minutos do segundo mistério. Cochila e deixa cair o terço, que reza para que eu nasça forte e vire uma santa de peso. Oh mãe, mãezinha, minha querida, santa é a senhora, que não tem culpa de nada,
Os fetos já sabem tudo. Mais um trecho da obra na página 122 que tem esse excerto, que diz o seguinte: depois o meu pai morreu, a minha mãe, a minha irmã, o homem da mão seca e cego, meu coração encolhe-se de dor. Verme entre brasas. Ofereça a Deus meu braço, ele recusa. Dou-lhe mais os olhos e ele nem me ouve. Olha o contraste. Olha a questão da sinestesia. Olha a questão da figura de linguagem paradoxo. Dou os meus olhos, ele não me ouve. Como assim? Se eu poderia dizer, dou a minha voz, beleza, ele não me ouve. Agora, dou os meus olhos, ele não me ouve? Como assim? Olha que fantástico essa construção sinestésica, mistura de sentidos, audição, visão. Aí ela continua dizendo, né? Vou retomar o verso para você entender o contexto. Ofereço a Deus meu braço, ele recusa. Dou-lhe mais os olhos e ele nem ouve. Me quer lúcida e sã entre bactérias e tristezas. Como assim? Como poderei estar lúcido no meio de bactérias? Como poderei estar sã, lúcido, tomado pela tristeza da velhice, do corpo se deteriorando por meio de vários problemas físicos advindo com a idade? Deus me quer lúcido e sã. É possível? Eu, com mais de 70, 80 anos, é possível? Se a própria Bíblia diz que viver depois dos 70 é fadiga, e aí? E a poetisa, o eu lírico, né, representando a poetisa, com 90 anos, mais de 80, quando ele está produzindo a obra, vai estar sã, lúcida, em meio a bactérias que estão devorando o seu corpo, em meio aos vírus que estão tentando devorar o seu corpo. E vamos finalizar essa página 122 nesse verso, que diz o seguinte: e o que a vanglória do mundo chama os derrotados. A vanglória do mundo chama os derrotados. O fim do mundo deveria ser a glória, ela chama aqueles que sucumbem à morte, sendo derrotado por ela. Maravilhoso. Que fantástico! Então, o que a gente pode dizer um pouco mais sobre essa obra de Adélia, esse poema de Adélia? Assim como no apelo ao divino, a mística possibilidade de salvação em Adélia se dá pela poesia em sua natureza inata, em sua capacidade de nomeação dos encantamentos cotidianos. A matéria poética como o próprio milagre, capaz de nos salvaguardar, nos livrar da derrota diante da morte, nos livrar da derrocada humana, do corpo físico humano, que também se insinua em seus versos. A poesia aqui se entremeia a vida em todas as suas miudezas, revelando signos que dispensam o registro. Veja, por exemplo, esse excerto da página 77. Diz o seguinte: a borboleta, só de abrir e fechar as asas, está falando.
Não se faz poesia apenas com palavras. Poemas, sim, mas quem precisa deles? A poesia vai muito além do poema. Até eu morrer, até ser subjugado pela morte, é uma forma poética da vida. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é Adélia Prado. Ou seja, a poesia de Adélia se entremeia a vida em todas as suas miudezas, revelando signos que dispensam o registro, ou seja, dispensam o poema, o texto, porque a poesia vai além do texto, do poema. Se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, é o seguinte: existe diferença nítida entre poema e poesia. Poema é o texto, poesia é a expressão da escrita, é a expressão do fazer. Isso é poesia. Ou seja, dentro de um poema, o que é a poesia? São as rimas, são as figuras de linguagem, são a construção da estrutura poética. Isso é poesia. A mensagem passada por meio de signos, isso é poesia. A letra é o poema. Está entendendo? Então, poema é o texto. Poesia são as expressões, os sentimentos, as melodias. Então, a obra O Jardim das Oliveiras, em sua simbologia original, a penetrá-lo como homens e mulheres que buscam paz diante da dúvida, do medo, a fim de se consolar frente à coroa de espinhos. O que seria a coroa de espinhos para o ser humano? Que a cada dia a realidade duramente depositada acima de nossas cabeças, ou seja, as dificuldades que nós vivemos no dia a dia, faz com que possamos refletir e viver uma melhor idade. A poesia de Adélia não utiliza os signos canônicos para apenas sacramentá-los, mas para aproximar da mais rasteira condição humana, onde, de fato, aderimos à palavra poética, podemos perder a forma hermética e adorativa para nos tornarmos em expressão da nossa fragilidade humana. Ao evocar a religiosidade, a poeta nos incita à fé na palavra, capaz de abarcar todas as nossas vicissitudes, das mais sutis às mais cruéis, pois nela, ou seja, na palavra, também é chaga. Tudo cabe: vida, morte, infância, velhice, desejo, renúncia. Tudo isso pode se abarcar na poética, na poesia, pode abarcar no contexto da escrita da palavra. É por isso que a literatura é fantástica. Inclusive, Pedrinho Matador, o famoso serial killer brasileiro, é resgatado no poema Pro Réu, na página 126. Você, quando lê-lo, busque um pouco mais sobre esse serial killer, para você entender esse poema e como ela constrói poeticamente, ou reconstrói, ou nos traz biograficamente, entre aspas,
esse serial killer para a nossa leitura. Quando você percorre essa obra, ou seja, o Jardim das Oliveiras, da Adélia e não de Jesus, você vai encontrar a via crucis dessa poetisa. Por meio do seu cotidiano, nos perdemos, e ela também se perde. A gente faz um paralelo da nossa vida com a vida dela, porque temos labirintos onde a brutalidade do dia se conecta com os segredos capazes de nos salvar da nossa própria condição humana. O último livro, esse Jardim das Oliveiras, podemos assim dizer, deleitoso. Ao retornar aos inícios da infância, da carreira da poeta, um jardim onde nos curvamos à potência de uma dicção por meio das palavras, em que se mantém sólida e arrebatadora em qualquer tempo possível de leitura desse livro. Então fica aí o convite para você ler, se deliciar e refletir junto com o eu lírico. É isso. Boa leitura. Tenha uma ótima experiência de volta ao passado, na sua infância, na sua juventude, se você ainda é adolescente, especificamente na sua infância, assim como a Adélia fez ao voltar à infância para se deliciar naqueles momentos de inocência. Se você não é inscrito no canal, por favor, dá uma forcinha para a gente aí, se inscreva. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!